USAC Magazine. Programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Vamos fazer isto juntos. 33 minutos passados das 10 horas, seguimos para a entrevista com o convidado no estúdio, engenheiro Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O balanço dos primeiros 6 meses da atividade da atual direção da Câmara, bem como os apoios prestados à Câmara para o reforço do local content e o facto dos setores de agricultura e construção terem sido os primeiros escolhidos para o reforço do investimento de empresários do país que possui a economia mais forte do mundo em Angola. São alguns dos assuntos abordados. Acompanhe já a seguir a entrevista conduzida por Joel Costa. USAC Magazine. Convidado no estúdio. O nosso convidado, o engenheiro Pedro Godinho, ele que é diretor executivo da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, aqui em Angola. Engenheiro Pedro Godinho, antes de mais, muito bom dia e bem-vindo ao USAC Magazine. Bom dia, obrigado. Gostaria naturalmente de agradecer o facto de ter sido convidado para endereçar algumas palavras aos nossos ouvintes da USAC Magazine, em particular, e em geral aos rádios ouvintes LACA. Engenheiro Pedro Godinho, a primeira pergunta que fazemos é como caracteriza estes primeiros meses como diretor executivo da Câmara de Comércio? Que avaliação faz das atividades levadas a cabo pela USAC nestes primeiros meses em que está à frente, que são cerca de 6 já? É positivo, porquanto temos vindo a cumprir uma estratégia que definimos logo no início da nossa tomada de posse e, naturalmente, essa estratégia senta-se no recrutamento ou mobilização de mais membros da Câmara, porque só unidos e com uma abrangência nacional é que poderemos naturalmente termos uma percepção dos efeitos da atividade da Câmara dos Estados Unidos de Angola. O número 2, naturalmente, é tentar identificar as potencialidades que o país oferece, tendo em conta o objetivo a que se propõe a Câmara, não é? Porque o objetivo primário da Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola é potenciar as relações comerciais entre esses dois países. E, naturalmente, que quando falamos de Angola, falamos no seu todo, não é? E até a nossa tomada de posse, víamos que as atividades da Câmara de Comércio dos Estados Unidos de Angola incidiam mais na província de Luanda, e sabemos nós que Angola tem outras potencialidades, as outras províncias têm muito a oferecer quando falamos nas oportunidades de negócio entre os dois países. Assim sendo, eu diria que foi extremamente positivo, porque sob a nossa liderança fomos capazes de aumentar o número de membros. Já realizamos um simpósio em Luanda, que permitiu pelo menos interagir com a comunidade empresarial e abordar pelo menos aspectos muito candentes e importantes e preocupantes até certo ponto. E a partir desta perspectiva conseguimos também fazer visitas a duas províncias, que é a província da Huila e a província de Benguela. Engenheiro, depois do simpósio de negócio e das visitas às províncias da Huila e Benguela, quais são os próximos desafios que a Câmara se propõe nos próximos tempos? Consolidar todas as constatações que fizemos. Descobrimos que, número 1, em relação ao simpósio, há algumas preocupações que os nossos membros vivem no dia a dia, uma relativa aos vistos e outra relativa às facilidades de acesso às linhas de financiamento. O terceiro aspecto é a lei cambial para o setor petrolífero. Há aí algumas preocupações que acredito que a Câmara poderá jogar o seu papel em busca de uma solução que permita minimizar os constrangimentos e as preocupações que os membros vão apresentando. O engenheiro falou sobre o país ter a possibilidade de ter muito para oferecer. E isso, ter muito para oferecer, leva-nos ao local content, que é uma política que a Câmara tem estado atenta, e é frequente nas entrevistas feitas aqui no USAC Magazine as petrolíferas manifestarem que
que as empresas angolanas estão melhor preparadas para prestar serviços, os serviços básicos, como transportes, serviços de limpeza, housekeeping, entre outros. Há companhias como a Chevron, onde estes serviços já são 100% fornecidos por empresas nacionais, o que é uma boa notícia. A má notícia é que, enquanto isto, os serviços de engenharia e assistência técnica ainda não são cobertos por empresas nacionais na sua totalidade. Que apoio pode dar à Câmara para a alteração deste quadro? Sim, o local content é de facto uma luta que a Sonangol, diria o governo de Angola, através do Ministério dos Petróleos e da Sonangol, vem travando desde os primórdios, porque foi sempre o objetivo do governo angolano, tão logo recebemos a independência, seguir exatamente uma estratégia que era ao lado de um trabalhador expatriado estrangeiro, estar um angolano para que pudesse absorver os conhecimentos. Portanto, o local content assenta exatamente naquela filosofia que era a permissão por parte dos quadros nacionais a absorverem os conhecimentos, a Angola poder beneficiar da evolução tecnológica que o mundo oferece e dos recursos financeiros provenientes das relações comerciais que a Angola vai mantendo com determinados parceiros. E, naturalmente, no setor petrolífero é um dos setores que a atividade de negócio é bastante vibrante e, naturalmente, apesar de haver muitos rendimentos na ordem dos bilhões de dólares, o setor petrolífero acaba por criar qualquer coisa como 2 a 3% de oportunidades de trabalho, quer dizer, de postos de trabalho, o que naturalmente não é suficiente tendo em conta o volume de capital que a atividade impõe. Portanto, conclui-se que a única forma de expandir e aumentar essa capacidade de criação de postos de trabalho seriam através das empresas periféricas, as empresas que atuam na periferia, como nos serviços. Então, uma atividade de local content poderíamos defini-la precisamente em vários subníveis, pelo menos 3 níveis, que é o nível básico, como bem mencionou, que é a prestação de serviços básicos, como limpeza, fazer alguns trabalhos ligeiros, como o fornecimento de água, combustível, pelo menos as guest houses e as operações que as empresas produtoras ou operadoras vão exigindo. O setor clínico também, mas, para além disto, há o nível intermédio, que seria o fornecimento de equipamentos de médio porte para a indústria, e o nível alto e o de topo, o fornecimento de tecnologia de ponta, não é? Aquela tecnologia sofisticada que permite, pelo menos, as empresas poderem exercer as suas atividades mesmo em condições muito difíceis, como, por exemplo, explorar petróleo, pelo menos com uma lâmina de água de 5 km de profundidade. Isso hoje são tecnologias, as tecnologias utilizadas são ultra sofisticadas e, naturalmente, para que isso seja possível, é importante que as empresas estejam muito desenvolvidas. Portanto, começando pelo nível básico, há a área de prestação de serviços e a área de fornecimento de produtos. Aí é que acreditamos que as empresas nacionais, as empresas locais, poderiam fazer um esforço no sentido de qualificarem-se para tornarem-se fornecedoras de produtos, porque sabemos que quando se decide arrancar com uma operação de exploração e produção petrolífera, o primeiro aspecto é focalizar nos recursos humanos. E quando mobilizamos recursos humanos, implica a acomodação, implica também a alimentação, a sustentação dos mesmos recursos humanos. E depois daí, então, vem a estruturação técnica, que em vários níveis vão sendo mobilizadas para que se consiga atingir o desiderato, que é a produção de petróleo ou gás, como se queira fazer. Então, pelo menos quando pensamos nos recursos humanos, quando pensamos na alimentação, em função da gastronomia ocidental, vemos que, por exemplo, que é possível que as empresas petrolíferas consomem como a batata, o frango, a carne bovina e legumes e tudo isso. Por aí acreditamos que Angola tem este potencial. Agora, era importante que as empresas angolanas pudessem organizar-se no sentido de tornarem-se elegíveis como fornecedores desses produtos, como é de conhecimento de todo o mundo. Os produtos deverão respeitar um determinado padrão de qualidade,
E penso que com o apoio de todos nós, o apoio da Sonangol e da Câmara de Comércio e Indústria em Angola, que criaram, com a fusão dos dois interesses, Sonangol e a Câmara criaram o CAI, o Centro de Apoio Empresarial, e com o apoio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos e Angola é possível criar um mecanismo que permita exatamente a inclusão, a entrada dessas empresas. E foi com base nessa perspectiva que em julho deslocamos a William Benguela para identificar exatamente nesses mercados, tentar encontrar fornecedores de produtos, e neste momento estamos a abordar com a Sonangol no sentido de identificar do ponto de vista estatístico, ver exatamente qual o consumo que as empresas têm, as empresas operadoras, e não só de prestação de serviço, com médio porte, que tem nos seus quadros aí acima de centenas de trabalhadores, qual a quantidade, o volume de produtos, de bens como a batata, como a cebola e os legumes, verem estatisticamente qual o consumo, e provavelmente, através do contacto com as províncias, chegar a cada província e, se mesmo junto dos respectivos governos, tentar saber o volume de batata que pode produzir, no sentido de ir de encontro às necessidades que o setor consome. Suponhamos que se o conjunto de empresas que operam no país determinar que consomem para aí entre 100 a 200 toneladas de batata a mês, naturalmente a Câmara estaria em condições de, conjuntamente com o governo de uma respectiva de várias províncias, tentar saber se existem essas competências, e se cada uma delas disser, olha, se são 200 mil toneladas mês que se consome o universo de todas as empresas que operam em Angola, e nós, a província X, só poder produzir 60 mil, vamos recorrer às horas de demais províncias, no sentido de conseguirmos atingir esse objetivo, que é exatamente esse valor. Suponhamos que por qualquer razão, tecnicamente não existe. Aí a Câmara do Comércio facilmente poderá, junto das empresas no mercado americano, recorrer às tecnologias e à consultoria necessária para trazer as competências necessárias para que seja possível o aumento dessa produção. E com isso, naturalmente, as empresas deixariam de importar esse produto, este dinheiro circularia na economia local, e estaríamos a potencializar as nossas empresas, os nossos produtores. Portanto, vemos que quando se fala num local content, a nível básico, há coisas que estão ao nosso alcance. O que é necessário é que se criem as condições necessárias do ponto de vista organizativo, do ponto de vista, naturalmente, do querer também, porque muitas das vezes, se as pessoas não estiverem motivadas a atingir um determinado objetivo, deixam-se levar pelas dificuldades e acomodam-se. Mas eu penso que é algo que está ao alcance dos nossos produtores, e eis aí um dos papéis que a Câmara pode jogar, tendo em conta também a diversificação das relações comerciais entre os Estados Unidos e Angola, porque ela assenta-se tradicionalmente no petróleo. E é exatamente uma das grandes preocupações que, pelo menos, os dois Estados vêm manifestando, é garantir essa diversificação, e ela será possível com o envolvimento de vários setores, dos nossos produtores, dos nossos governos de província e das nossas autoridades. E é tempo para uma breve pausa nesta entrevista que o diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, engenheiro Pedro Godinho, concedeu ao nosso programa. Voltamos já a seguir. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Organizações LMF, uma empresa integrada há 6 anos no fornecimento de local content a companhias do setor petrolífero. Prestamos serviços de catering, importação e exportação, segurança, logística, entre outros serviços. Contacte-nos através dos nossos escritórios em Cabinda, através do fone 923 651 554.